Olha, 90% das pessoas, eu já vou falando, toma ômega 3 de forma errada, tá? 90% das pessoas tomam ômega 3 da forma errada e não sabe escolher um bom ômega 3, tá? O ômega 3, o que é o ômega 3 afinal, né? Ele é um ácido poliinsaturado, ou seja, é uma gordura boa, do bem, não é aquela hidrogenada, né? Aquela transgênica, e nem é uma gordura saturada. As gorduras saturadas não é que são ruins, mas em excesso não fazem bem, tá? Quando está em muito excesso. E as insaturadas são até melhores. E ele é essencial, uma gordura do bem essencial. Então, o que é um suplemento essencial? O que é um aminoácido essencial? Nós temos os aminoácidos não essenciais e os essenciais. Os não essenciais são aqueles que nós produzimos. E os essenciais são aqueles que a gente tem que suplementar de forma exógena, né? O que vem de fora, suplementar. E o ômega é essencial. Quer dizer, além dele ser essencial à nossa vida, ele é essencial nesse quesito, né? Nessa palavra essencial quer dizer que a gente não fabrica. Portanto, a gente tem que consumir de fonte externa, tá? Então, isso é muito importante saber, que né, já perguntaram, tem que tomar sempre? Tem que tomar sempre, porque a gente não produz. E o que a gente suplementa vai embora, né? A gente usa no dia para várias coisas, depois ele é eliminado, né? O que sobrou, lembra do fígado? Eu sempre falo que o fígado, ele faz o processo de detoxificação, tudo é reciclado, é ativado no fígado, circula, vai para o órgão receptor, dá a função, né, dá ordem para exercer o que ele quer, volta para o fígado para ser metabolizado e eliminado. Tudo é assim, o que a gente fabrica, o que a gente suplementa. Então, esse tem que tomar sempre, tá? Eu tomo sempre, desde sempre. Desde sempre não, porque antes eu não conhecia. Muita gente não conhecia também. Agora, quem ficou conhecendo, tome sempre. Tá? Então, vamos aos benefícios. Para que serve o ômega? Então, ele tem alguns benefícios e ele é dividido em 3 ácidos graxos. Mas já vou falando alguns benefícios dele. Por exemplo, ele aumenta a produção de serotonina. Quanto menos serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, lembra que o intestino que produz, 90% da serotonina é produzida no intestino, ele aumenta, ajuda o intestino a produzir mais. Mesmo porque ele ajuda a desinflamar o intestino, aqueles grampinhos, as tight junctions, que prendem um enterócito no outro, que são as células do intestino delgado, com a hipermeabilidade intestinal, que muitas pessoas têm, aqueles grampinhos se quebram, né? E aí abre tudo. Ele ajuda a regenerar essas tight junctions. Já que ele ajuda no intestino, ele vai ajudar na produção de serotonina também, porque é no intestino que produz a serotonina. Se uma pessoa tem pouca serotonina, que é lá na área primitiva do nosso cérebro, nós somos mais sensíveis a ameaças e ataques. Então tem medo das coisas, sabe aquela pessoa insegura? Então tem menos sensação de prazer e bem-estar e fica amedrontado com alguma ameaça, algum ataque, né? Não tem um empoderamento, né? Fica eu assim, receoso. Isso quer dizer baixa de serotonina. Ele também, o ômega 3, em geral, depois eu vou especificar os ácidos que compõem ele. Em geral, ele também tem a ver com a dopamina, ele aumenta a produção da dopamina, que é outro neurotransmissor, que tem a ver com o quê? Lá na área pré-frontal, aqui, tem a ver com prazer, com motivação, né? Sabe aquela pessoa que não tem motivação para nada, que não tem objetivo na vida? Baixa a dopamina, baixa a serotonina. Então, quem tem dopamina em níveis bons, tem prazer, tem motivação, tem concentração. Além de tudo, ele tem uma ótima ação anti-inflamatória, enquanto o ômega 6, de meia dúzia, é o inflamatório. O ômega 3 é o anti-inflamatório. O ômega 6 é o inflamatório. Nós precisamos de inflamação? Sim, precisamos, para ter regeneração. Tudo no nosso corpo é regenerado, né? Principalmente quando você tem alguma lesão. Então, tem que ter a regeneração e nós precisamos, sim, de um pouco de ômega 6.
né? O ômega 6 é aquele que ativa a cascata do ácido araquidônico, que vai formar leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos. Lembra que estudou aí na escola? A gente aprendeu isso. É ruim, é via inflamatória, mas ao mesmo tempo é preciso, só que em pequenas quantidades. O correto mesmo seria uma proporção de 1 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Mas o que está acontecendo com as pessoas, né? Em geral, do mundo inteiro. Talvez lá no Oriente, né? Países orientais, nem tanto, mas nos países ocidentais está tendo aí uma proporção de 17 para 1, 20 para 1, 40 para 1, até 50 para 1. Principalmente Estados Unidos, né? Que é o campeão da comida lixo, né? Eles comem muito lixo lá, né? E eu fui para lá há um tempo atrás, é impressionante. Você vai lá na lanchonete do palhaço e aí você compra um refil, né? É refil de refrigerante e depois você paga uma vez só, depois você vai enchendo quantas vezes quiser aquele copão, né? Então é um estímulo à alimentação inflamatória. Então esses fast foods aí, eles inflamam a gente. Tem muito ômega 6, principalmente aqueles óleos hidrogenados, né? Muito carboidrato refinado, tudo isso vai inflamando o nosso corpo. Então, a gente precisa de um pouquinho de inflamação. Mas quando é demais, o que acontece? As inflamações subclínicas crônicas, aquelas que ficam circulando no seu corpo, inflamando o seu corpo inteiro. No começo você pode nem sentir nada, mas tem gente que eu já vi aí no Instagram falando que tem dores pelo corpo. Dor é inflamação, né? Então, por isso que você tem que tomar ômega 3. Não só isso, né? Você não vai se encher de coxinha, pastel, refrigerante e depois ficar tomando ômega 3, porque nem resultado ele vai ter. Um corpo muito inflamado, você não pode dar muito ômega 3. Tem até que dar de pouquinho para ir desinflamando, porque o receptor está sujo, está tudo sujo lá. Então não adianta continuar com a alimentação lixo e tomar ômega 3. Tem que mudar a sua alimentação e também suplementar com ômega 3. Aí sim ele vai ter resultados. Então, essa questão da relação entre o ômega 6 e o ômega 3 é muito importante. Tem que diminuir o ômega 6 e aumentar o 3, até que chegue numa proporção pelo menos de 3 para 1. 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Tá? Então, nós precisamos inflamar para regenerar, no caso de inflamação aguda, tá? Você se machucou, cortou, tal. Tem que regenerar, tem que ativar. Por isso que quem toma anti-inflamatório, ele quebra o processo fisiológico. Quem toma antipirético, aquele que para baixar a temperatura, a febre, também corta o processo inflamatório. O organismo que tem que reagir e ele mesmo cuida dessas inflamações agudas, né? Então, gente, ele tem aquela... Eu estava falando, né, do ômega 6 em relação ao ômega 3. Então, tem que ser diminuir a ingestão de ômega 6 e aumentar o ômega 3, tá? E nós precisamos dessa reação inflamatória quando é alguma coisa aguda, tá? Quando é crônica, as pessoas estão cada vez mais doentes porque ela se perpetua, né? Essa inflamação crônica subclínica, que no primeiro momento não tem nem sintomas, mas depois aparece uma dorzinha aqui, né? Na junta, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma doença autoimune, vai progredindo, tá? Então, nossa dieta é 20 vezes mais inflamatória. Se você consome 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3, quer dizer que sua dieta está 20 vezes mais inflamatória do que se não tivesse acontecendo isso, tá? E esse estilo de vida, as pessoas estão cada vez mais inflamadas. Inflamações subclínicas, aquelas crônicas e mais doentes. E o ômega 3, o que é? Ele é um conjunto de pequenos ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, é uma família de pequenas gorduras do bem.